Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Glória a Deus por estarmos aqui mais um culto. Pessoal, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4. Na verdade, é um texto bastante conhecido, mas eu creio que tem algumas lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Pessoal, enquanto vocês vão procurando aí, achando o texto ao qual nós vamos meditar, eu queria fazer algumas breves considerações aqui. Antes do sermão, na verdade, já é uma espécie de introdução. Atualmente, nós estamos vivendo um certo misto, podemos dizer assim, da euforia da Copa, a euforia do Brasil da Copa, embora um pouco diferente das outras Copas, mas também temos uma certa, como que vamos dizer, uma certa tensão no âmbito político, né? Então, há muita incerteza ainda, né? Há uma certa turbulência. Isso, logicamente, afeta a nossa vida, né? De uma maneira geral. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a solução do mundo no âmbito geral, embora ela passe pela política, mas ela não está necessariamente no âmbito político. O apóstolo Paulo, lá na sua carta ao seu discípulo Timóteo, ele diz que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Então, a verdadeira esperança para esse mundo, para todas as soluções deste mundo, está sobre a igreja. Então, é por isso que é fundamental que a igreja se torne aquilo que ela veio ser. Ou seja, que a igreja seja aquilo de fato que ela deve ser e que foi o propósito pelo qual Jesus a estabeleceu. Só que, infelizmente, a igreja não tem sido aquilo que ela deve ser. E isso passa também pelo fato de que nós não temos vivido o verdadeiro cristianismo, né? O cristianismo é ensinado e vivido pelo próprio Cristo. Então é sobre isso que eu quero falar, necessariamente. Então vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Marcos capítulo 4, nós vamos ler os versículos 35 a 41. Como eu disse para vocês, é um texto bastante conhecido. Marcos 4, versículos 35 a 41. Todo mundo achou aí, amém? Diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como eu disse, é um texto bastante conhecido, mas esse texto aqui traz muitas e muitas lições para a nossa vida, no sentido de exercermos o cristianismo, como também o momento que nós estamos vivendo. É muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Então, a gente vê aqui que Jesus, ele começa aqui a sua jornada fazendo um comando para os seus discípulos: passemos para a outra margem. E como eu sempre digo aqui, nas oportunidades que eu tenho,
de que na Bíblia não existem meros detalhes. Então aqui às vezes a gente lê uma narrativa como essa e uma advertência dessa feita por Jesus passa batido muitas vezes. Mas na verdade ela é crucial para a nossa vida e para o exercício do cristianismo. Por quê? Porque aqui a gente precisa considerar o ministério de Jesus, o ministério itinerante de Jesus, ele na verdade aconteceu na sua maior parte ali na região da Galileia. Aí logicamente depois ele foi para Jerusalém ali consumar a sua obra, porque nós sabemos, né, que ele deveria ser entregue, tudo isso. Mas o seu ministério ali foi na região da Galileia, e aquela região ali, ela era circundada pelo Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades. E aí o professor Flávio pode falar até com mais propriedade do que eu sobre isso. Mas ali aquela região era circundada por esse lago. E aqui Jesus, ele estava de um lado, né, do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, e ele propôs para os seus discípulos: olha, vamos para o outro lado, passemos para a outra margem. Então aqui a gente vê que existe uma mudança, não só de ambiente, mas também uma mudança circunstancial. E na verdade o chamado de Deus para nós, através de Jesus, é que nós passemos para o outro lado. Ou seja, existe aí um comando para que nós tenhamos uma mudança de vida. E logicamente, pessoal, toda e qualquer mudança, e eu que sou um pouco autista, eu tenho um pouco de dificuldade de mudança. Então toda mudança que às vezes eu tenho que fazer já gera aquela insegurança, mas tem que mudar? Tem que mudar. E isso mexe um pouco com a gente. Por quê? Porque mudança, embora seja mudança para melhor, ou seja, quando nós temos um propósito de mudar algo na nossa vida que está ruim para uma coisa boa, o fato de algo estar ruim e nós caminharmos para uma coisa boa, não tira o fato de que existe ali um desafio. Existe ali a gente sair da nossa comodidade. E isso fala muito do exercício do cristianismo na nossa vida, porque a primeira mudança que acontece na nossa vida é que nós conhecemos a Cristo, e aí o próprio apóstolo elucida isso de uma maneira muito maravilhosa, quando lá em 2 Coríntios 5,17, que ele fala que nós nos tornamos nova criatura, nos tornamos novas criaturas. Então, logicamente, a conversão é essa primeira mudança. E é interessante também que existe um autor já falecido, que eu gosto muito dele, um autor bastante conhecido, o C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala uma coisa simples, mas ela é fundamental. E ela é, de certa forma, confrontadora. Ele diz assim: quando nós temos consciência de que nós estamos no caminho errado, o regresso é um progresso. Ou seja, quando a gente está no caminho errado, o fato de você parar, se conscientizar que está no caminho errado e regredir, isso é o progresso. Ou seja, você deixar de andar naquele caminho, caminhar contrário àquele caminho errado, rumo ao caminho correto. E a conversão, ela começa exatamente com essa consciência. Por isso que Jesus, por exemplo, falando sobre o ministério do Espírito Santo, ele diz em João 16,8, que é o Espírito Santo que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o processo da conversão, ele começa exatamente quando nós nos conscientizamos do nosso erro. Mas isso não é suficiente. Não basta só nós reconhecermos os nossos erros. Basta a gente precisa abandoná-los. Ou seja, nós precisamos caminhar contra isso. Não é apenas saber que está errado, mas é caminhar contra esse erro. E também não basta somente caminhar contra esse erro. É preciso caminhar na direção correta. É preciso caminhar rumo a Cristo. Por isso que ele fala, né, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós precisamos primeiramente ser conscientes da carreira que nos está proposta.
Ou seja, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então nós precisamos caminhar, correr com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os nossos olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E aqui, quando Jesus ele fala para a gente passar para o outro lado, ele está considerando tudo isso. Ou seja, nós nos convertemos, amém. Nós somos conscientes dos nossos erros, amém. A questão é, nós estamos caminhando contra esses erros, e não só caminhar contra esses erros, mas caminhar na direção correta. Então isso fala de progresso, isso fala de que a gente precisa alcançar aquilo que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4,13, diz, para que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque infelizmente, quando a gente olha para a nossa vida, a gente passou pela conscientização do erro, a gente até caminha contra esse erro, mas não existe um caminhar constante rumo ao progresso, ou seja, rumo ao alvo. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3,14, né? Quando ele fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos que existem três elementos aí, e muitas vezes o terceiro a gente deixa um pouco de lado. E o que é esse terceiro? É o caminhar constante rumo a um progresso. Então, como eu disse, quando nós estamos caminhando para um objetivo, isso implica o quê? Desafios. Isso implica, muitas vezes, a gente sair da nossa comodidade. E é exatamente isso que, infelizmente, tem parado a igreja. Infelizmente, a igreja... E quando eu falo igreja, pessoal, eu não estou falando... Eu conheço muitas pessoas que agem assim, a gente vê muito isso na internet. A pessoa, quando vai falar de igreja, ela fala de igreja como uma coisa abstrata, que ela não define o que é. Ah, a igreja, tá, o que é a igreja? Aí a pessoa nem sabe responder o que é a igreja. Mas, na verdade, ela quer falar mal da igreja porque isso dá likes. E não é essa a questão. A questão é que igreja somos nós. Quando eu estou falando aqui de igreja, eu estou me incluindo. Porque a igreja nada mais é do que aquilo que o Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, vai falar na sua tese de doutorado, né? Ele fala que a igreja é a comunhão dos santos, é a comunhão dos discípulos, é a comunidade dos salvos. E a igreja é isso. A igreja é a comunhão dos santos. Então, eu sou igreja. Então, quando eu estou dizendo que a igreja, infelizmente, se acomodou nesse terceiro ponto, eu também estou me incluindo. E é exatamente por isso que Jesus, através aqui da sua palavra, que é viva, eficaz e se renova a cada dia, ele está nos dizendo, todos os dias, passemos para o outro lado da margem. Passemos para a margem, ou seja, não está bom o lugar em que você ocupa. Ou seja, existe algo mais, existe uma caminhada constante. Você ainda não atingiu, nós ainda não atingimos a estatura do varão perfeito. Pelo contrário, estamos muito longe disso. Mas não há como alcançar essa soberana vocação, o alvo da soberana vocação, sem uma caminhada constante. E aí, nessa caminhada, existem alguns passos que eu quero falar aqui com vocês. E a primeira delas, como eu falei, né, a conscientização, ou seja, a gente ser consciente do momento, do lugar em que a gente está em Cristo, ainda não é o suficiente, então nós precisamos caminhar com Ele. Mas no versículo 36, ele diz, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Então a primeira coisa, pessoal, depois da conscientização, é a gente discernir o que é multidão e o que é ser discípulo. Porque você vê aqui que existiu o chamado, passemos para o outro lado da margem. E a seguir veio separar quem é quem. Ou seja, despedindo a multidão.
a multidão não entrou no barco, despedindo a multidão. E aí a gente vê que no ministério de Jesus, como eu sempre falo aqui, Jesus ele era seguido pelas multidões seguiam a Jesus. Só que entre a multidão, a minoria era discípulo. E como que a gente separa multidão de discípulo? A fim de que eu possa saber se eu estou agindo como multidão ou como se eu estou agindo como discípulo. O que leva você a seguir a Cristo? O que leva, o que nos impulsiona a virmos no culto domingo de manhã? O que te leva a servir a Deus? A multidão, ela seguia Jesus, ela ia atrás de Jesus, ela enfrentava dificuldades para se encontrar com Jesus. Mas qual era o objetivo? Alcançar algo pessoal, alcançar um objetivo próprio. Então a gente vê, por exemplo, a mulher que foi curada ali do seu fluxo de sangue, ela enfrentou aquela multidão para tocar em Jesus. Mas o que ela queria com aquele toque? A sua cura. E não é errado a gente buscar uma cura. Não é errado a gente vir à igreja para receber a cura que Deus pode oferecer pelo seu poder. Não é errado. Mas isso é comportamento de multidão. Ou seja, ainda que não seja errado você buscar a Jesus por uma cura ou pelo alcance de um objetivo pessoal, isso não faz de você discípulo. Isso faz de você uma multidão. Agora, os discípulos são aqueles que estão dispostos em ser testemunhas. E é maravilhoso na Bíblia, maravilhoso, mas ao mesmo tempo extremamente desafiador, quando a Bíblia ela não faz diferença entre dois princípios, que são discípulo e testemunha. Então, lá em Atos 1:8, por exemplo, quando ele faz a promessa, né? Aguardeis ali em Jerusalém, porque vocês receberão poder do Espírito, a fim de serem minhas testemunhas. A palavra ali é mártir. O que é mártir? É estar disposto a morrer pela causa. Então a gente vê que um discípulo é ser testemunha. E ser testemunha é buscar a Jesus não por aquilo que ele pode oferecer, mas por aquilo que ele é. A gente vê, por exemplo, a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê também em João 6, quando ele diz, né, para Jesus: só tu tens as palavras de vida eterna. Então o objetivo do discípulo é glorificar aquele a quem ele segue. E o que é glorificar a Jesus? Fazer a sua vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, conforme foi a oração de Jesus. Então a gente precisa analisar o que tem me feito seguir verdadeiramente a Jesus. São os meus objetivos? Ou na verdade eu tenho como primeiro lugar no meu coração o glorificar a Deus? Essa questão da glorificação de Deus era uma tônica da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 10:31, vai dizer: nas pequenas coisas, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E o discípulo também, ele está disposto a caminhar com Jesus, a fim de alcançar esse progresso que ele tem para a gente, independente das circunstâncias. Independente. Se a gente analisar, por exemplo, João, que foi chamado discípulo amado, ele foi o único que permaneceu seguindo Jesus até a sua crucificação. E não é à toa que Jesus, ele vai dizer, né, lá em Mateus 16:24, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então uma marca principal do discípulo é que ele segue a cruz. A multidão, ela busca o seu próprio objetivo. E aqui a gente vê que, como eu disse, a primeira coisa é, para que a gente possa alcançar o outro lado,
para que a gente possa passar para o outro lado da margem. Isso implica a gente alcançar o objetivo que Cristo deseja para a gente, que é alcançar a sua perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito. É necessário a gente fazer essa separação. E aí o versículo continua, né? Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E esse barco aqui, ele representa a igreja. E aqui tem uma coisa interessante. Outros barcos o seguiam, ou seja, não era apenas o barco onde estava Jesus e os seus discípulos. Outros barcos também estavam. O que isso representa? A igreja, pessoal, ela é frequentada por multidões. A igreja ela é frequentada por multidão, mas ela é composta por discípulos. Qual que é a diferença? A igreja gloriosa, que o apóstolo Paulo fala ali em Efésios 5:27, a igreja santa, sem mácula, sem ruga, que é a igreja que Jesus virá buscar, é uma igreja essencialmente composta de discípulos. Mas hoje a igreja é frequentada por multidão. O que isso significa? Nem todos os que frequentam a igreja é de fato discípulo. Nem todos os que frequentam a igreja de fato têm uma aliança com Cristo. Isso eu estou falando, pessoal, porque como eu sempre digo, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E isso, pessoal, me confronta demais. Porque eu estou falando tudo isso, mas eu já estou meditando nisso há um tempo, e eu me pergunto, gente, será que eu sou discípulo? Porque muitas vezes eu me pego agindo como multidão. Eu falo, gente, eu não posso agir como multidão. E aí o que a gente faz? A gente ora. Jesus, por favor, me ajuda a se tornar um discípulo. Porque, irmãos, a gente está no mundo, e essa cultura secular, ela, infelizmente, ela deifica a vontade humana. Ela deifica a nossa vontade porque deifica o próprio homem. Ela diviniza o próprio homem. Então a vontade humana, ela está acima de todas as coisas. E ela é que tem pautado a maneira de pensar, sentir e agir das pessoas. Você vê até que a identidade humana não é mais pautada pelos absolutos que Deus estabeleceu, como por exemplo os biológicos, mas é pautado na vontade humana. Ah, eu sou homem, mas eu quero ser um cavalo. Aí o cara acha que é um cavalo. Ah, eu sou um homem, mas estou me sentindo como uma mulher. Aí o cara vai lá e se fantasia, né, se veste de mulher. Não, peraí, meu filho, para com essa gracinha, por favor. Mas é isso. Só que assim, a gente critica, porque realmente isso é um absurdo, mas no nosso exercício do cristianismo, isso infelizmente acontece. Muita gente deixa de frequentar a igreja. Ah, por quê? Não, porque a igreja lá não tem o culto que eu gosto. Não tem o culto que eu gosto. Ah, aquele pastor lá não fala as coisas que eu gosto de ouvir. O louvor é até mais ou menos, mas a palavra não é aquela palavra. Ah, o pastor é muito duro. Ou o pastor é muito mole. Enfim, a gente quer, pessoal, um culto que agrada o nosso ego. É aquilo que eu falei no sermão passado, né? A gente vem para o culto não para glorificar a Cristo, mas vem para ter as nossas necessidades supridas. E aí a gente tem que entender que na Bíblia, a Bíblia sempre diz isso. Quando nós vimos para o culto com o intento de adorar a Deus, adorar verdadeiramente a Deus, reconhecendo o seu senhorio, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vai suprir as nossas necessidades. Eu falo aqui com conhecimento de causa. Eu tenho todas as minhas limitações físicas, que muitas vezes abalam o nosso emocional, que abalam muitas vezes a estrutura familiar, mas eu falo aqui com toda a autoridade de que Deus tem suprido as minhas necessidades. Logicamente que não é do jeito que a gente quer, mas Deus tem suprido. Eu sou extremamente grato a Deus. O fato de eu estar aqui falando com vocês, embora seja sentado, mas isso já é um milagre
e uma demonstração de que Deus supre as nossas necessidades. Porque Deus sabe o tanto que pulsa, né, no meu coração o fato de eu ensinar a palavra. E mesmo com todas as minhas limitações, Deus tem me permitido isso. Então isso é um sinal da dádiva e da bondade de Deus. Então, pessoal, não precisa a gente cair no desespero de buscar ter as nossas necessidades supridas. O próprio Jesus, ele diz isso: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o fato de nós buscarmos as nossas necessidades, e muitas vezes não é nem as necessidades, são os desejos, porque aí é uma outra coisa que a gente poderia até explorar, mas não vai dar tempo, que é a diferença entre necessidade e desejo. Porque muitas vezes nós transformamos desejos em necessidades, e na verdade não é. Eu lembro até hoje, já faz um certo tempo isso, quando eu cheguei em casa, né, do trabalho, cheguei em casa à tarde, e a minha esposa estava assim, aí a gente morava no apartamento, eu entrei assim na sala, ela já me disse: ah, Mateus, eu estou precisando de uma sandália nova. Eu falei: peraí, você está precisando de uma sandália nova? Que eu sei, você tem uns 4 pares lá no guarda-roupa. Você está precisando ou você quer? Ah, eu quero porque aqueles já estão meio batidos. Ah, então tá. Então existe uma diferença aí de princípios e de conceitos. É lógico, é errado você querer uma sandália nova? Não, eu não estou entrando no mérito moral. Estou entrando no mérito substancial da coisa. Só que muitas vezes, como a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, a gente transforma desejo em necessidade. E não só isso, a gente coloca essa necessidade como o propósito ou como o intento que nos faz buscar a Deus. Então aí já é o erro total. Você transforma desejo em necessidade e isso se torna o motor que te conduz à presença de Deus. Irmãos, não precisa disso. E infelizmente a igreja não tem sido igreja porque o intento dos cristãos em buscar a Deus, infelizmente, tem sido desejos confundidos com necessidades. E aí a gente precisa sondar o nosso coração nesse sentido. Ou seja, a gente precisa despedir o caráter de multidão que muitas vezes está presente na nossa vida. Eu preciso despedir do meu coração o comportamento e o pensamento de multidão que ainda paira na minha vida. Porque isso nos impede, pessoal, de prosseguir rumo ao alvo. Lá em Hebreus, por exemplo, ele fala, né, do pecado que tenazmente nos assedia, mas ele fala do peso que nos embaraça. Então ali também existem dois elementos ali, 2 aspectos. Um é o pecado, que nos afasta de Deus, que nos impede de caminhar rumo ao propósito, que nos causa uma paralisia espiritual. Só que existem aquelas coisas que não são necessariamente pecados, são coisas até lícitas, mas ela nos embaraça, ela também, assim como o pecado, nos impede de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso que em 1 João 2,15, por exemplo, ele vai dizer: não ameis o mundo, não ameis o mundo. E, irmãos, uma coisa que mais tem deturpado o caráter do cristianismo e, consequentemente, o seu exercício, é o amor ao mundo. E esse amor ao mundo faz, cara, que eu vejo isso como professor é gritante. Quando o nosso coração está pegado às coisas do mundo, a gente quer fazer com que o cristianismo tome os moldes do mundo. Por quê? Porque a gente não quer largar aquele comportamento que a gente tinha, a gente não quer abandonar aqueles valores a qual a gente ama, só que ao mesmo tempo você sabe que o cristianismo é bom. E aí a gente tenta conciliar o inconciliável.
a gente tenta misturar água e óleo. Agora, pessoal, tem como misturar água e óleo? Não tem jeito, pessoal. Você mistura água e óleo, as duas perdem a substância, necessariamente. Então, você mistura água e óleo, a água deixa de ser água e o óleo deixa de ser óleo, porque já vira uma coisa contaminada, vamos dizer assim. Infelizmente, quando nós tentamos transformar ou misturar cristianismo com mundanismo, a gente não tem nem mundanismo, nem cristianismo. A gente tem uma coisa híbrida. A gente tem uma coisa bizarra. E quanta bizarrice a gente não vê, pessoal, infelizmente, no âmbito do cristianismo. Bloco de carnaval, gospel, enfim, nossa, se eu começar a falar aqui, dá até giriza. Mas por quê? Porque quer conciliar as duas coisas. Cultos que são baladas, gospel, é uma coisa que não... Gente, porque, pessoal, vamos ser sinceros. Eu já falei isso para várias pessoas. Se a gente, como igreja, tentar trazer o mundo para dentro da igreja, para poder atrair as pessoas, a gente não vai fazer com a mesma qualidade que o mundo faz. O mundo sempre vai ser melhor. A própria Bíblia diz, né? Os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Então, por mais estrutura que uma igreja tenha, ela não vai fazer uma balada tão atrativa como o mundo faz. Então, para que fazer? Por que não é muito mais fácil viver e ensinar e praticar o cristianismo puro e simples? Por quê? Porque ainda há o amor ao mundo. Então, esse mandamento de João, ele é muito fundamental. Não ameis o mundo. Isso, logicamente, se encaixa com aquilo que Paulo fala, né? Para a gente não nos conformarmos com este século. E tudo isso, pessoal, acontece porque os sentimentos de multidão ainda está presente no nosso coração. Então, é preciso que a gente despeça isso, a fim de entrar no barco onde Cristo está. Porque, como a Bíblia diz aqui, existiam vários barcos, mas o barco onde Jesus estava era o barco dos discípulos. E aí a questão é, qual o barco que nós estamos? É o barco das multidões ou o barco onde Jesus está? Versículo 37. Nossa, o relógio passa muito rápido. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Pessoal, essa parte aqui do texto é muito clara. Quando nós estamos caminhando a jornada com Cristo, o progresso, e deixa eu só explicar aqui, essa palavra progresso, porque infelizmente ela foi sequestrada pela esquerda. Então, quando fala progresso, muitas pessoas pensam progressistas, e não é isso não, tá, pessoal? Porque se a gente seguir o progressismo que esse povo prega, vai lá na Argentina para você ver que beleza que tá. Eu tenho uma amiga da minha esposa, que faz a unha dela, corta o cabelo, essas coisas todas. Ela foi, há uns meses atrás, visitar a Argentina. Só que as cidades da Argentina que ela visitou, é ali, né, que faz divisa ali, Foz do Iguaçu, aquela coisa. Ou seja, que existe ainda uma certa influência, um fluxo de turismo econômico de brasileiros. Mas mesmo assim ela voltou chocada. Ela disse, olha, o nível de pobreza da Argentina é uma coisa que é de chorar. É de chorar. Então não é desse progressismo que eu estou falando, mas é do progresso no sentido da gente alcançar aquilo que Deus deseja da gente. Então, quando a gente está firme e perseverante nisso, irmãos, é batata. A batata vai assar, ou seja, vão vir dificuldades. Irmãos, se a igreja for igreja, ela vai enfrentar lutas. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Lá em Mateus 10, 22, eu estou até preparando um estudo sobre isso. Jesus, ele foi muito enfático
E muito claro quando ele diz: o mundo vos odiará. Gente, não espere ser amado pelo mundo. E aí é uma outra coisa que infelizmente tem deturpado o cristianismo. Muitas pessoas deturpam o cristianismo a fim de serem aceitos pelo mundo, quando o próprio Jesus disse que o mundo vos odiará. Isso é claro, pessoal. Logicamente que nós devemos amar o mundo, assim como o próprio Jesus, como o próprio Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logicamente que o nosso intento, o nosso dever como igreja é amar o mundo. Amar o mundo não como João diz, né, para nós não amarmos o mundo, as coisas do mundo, mas amá-lo no sentido de buscar a sua redenção, a fim de que a cruz de Cristo atue. A questão, pessoal, é que quando nós formos igreja, o verdadeiro cristianismo, ele confronta. Então vão vir tempestades. Já tem circulado aí, né, nos WhatsApp, né? O Éder falou aí de uma maneira muito sábia, ó, tem coisa que a gente tem que deletar, porque senão isso causa um frisson na nossa alma, que, pelo amor de Deus. Mas tem coisas que a gente não tem como evitar. Então já tem se falado, né, a questão do Covid aí, está voltando. E logicamente, pessoal, se esse governo ele for instaurado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se for instaurado, obviamente que a igreja ela será perseguida de uma maneira progressiva. Não vai ser aquela coisa total, mas vai começar com pequenas atitudes. O próprio Lula, né, já disse que ele vai culpar os pastores pelas mortes pelo Covid, porque ele diz que são os pastores, a igreja cristã, que dissemina o discurso anti-vacina. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas você já vê que a tentativa de todo governo progressista, pela sua essência ateia, ela visa transformar a igreja num inimigo público. Então, pessoal, não se assustem. E aqui eu não quero ser catastrófico, mas conhecendo a Bíblia, conhecendo um pouco de qual é o pensamento revolucionário, o pensamento de esquerda, a gente vê que a tentativa é transformar todos os dissidentes dessa ideologia como inimigos públicos. Então, por isso, por exemplo, que qualquer um que discorda das suas premissas é chamado o quê? De fascista. E aí você vai comparar o fascismo com aquela pessoa que é dissidente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a questão é a pecha. Ou seja, qual que é o objetivo? Não é definir a pessoa que ela é colocá-la como inimigo público a ser abatido. E a igreja entra nisso. Então, pessoal, a igreja, ela vai enfrentar algumas dificuldades. Mas eu não estou falando isso aqui para assustar ninguém, pelo contrário. É para uma conscientização, porque embora nós tenhamos essa advertência, em Cristo nós somos mais que vencedores. A igreja vai passar pela grande tribulação, o próprio Jesus disse isso, eu não sei quando, mas que ela vai passar, é Bíblia. Mas, assim como a Bíblia afirma que nós passaremos pela grande tribulação, a Bíblia também afirma que nós venceremos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, pessoal, embora a vitória virá, ela não virá sem uma luta. Ou seja, ela não virá sem uma turbulência. Porque quando como a Bíblia diz aqui, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Então, todo esse levante anticristão, que a gente já vê na sociedade de uma maneira muito forte, ela virá contra o barco, ela virá contra a igreja. Só que aí, pessoal, aqui que a coisa pega, né? No versículo 38 diz que Jesus estava na polpa, Jesus está no barco, ou seja, nós passaremos por tribulações. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está conosco, pessoal. Jesus está com os seus. Só que Jesus estava no barco dos discípulos. A igreja que vai vencer com Cristo
é a igreja composta de discípulos. Porque assim como a Bíblia fala aqui nesse trecho da diferenciação entre multidão e discípulo, essa diferenciação ela se encaixa perfeitamente na parábola que Jesus disse do joio e do trigo. É na tribulação, pessoal, que o joio será revelado, assim também como o trigo. O trigo, obviamente, simbolizando os discípulos, e o joio a multidão. O trigo com o vento ele se curva, o joio não. Isso logicamente fala da nossa submissão ao corpo de Cristo. Uma coisa que o Éder fala, né, com muita propriedade, é muito verdade, é que embora nós estejamos numa sociedade secular, mas ainda se fala muito de Deus, né, Éder? Se fala muito de Deus. Ah, Deus, Deus, Deus. Mas quando fala Jesus, aí a coisa enrosca. Por quê? Porque Deus, da maneira como eles dizem, também, assim como igreja, é uma coisa abstrata. Aí Deus, o que? Deus pode ser qualquer coisa. Deus pode ser uma força. Deus pode ser um ente. Deus pode ser, como o apóstolo Paulo fala, o seu ventre, o ventre humano, o estômago deles. Estômago no sentido de essência, né? No sentido assim, a extrema valorização e divinização do próprio homem. Então Deus pode ser qualquer coisa, mas o cristianismo ele fala sobre Jesus como a encarnação e a revelação desse Deus. Então esse Deus ele tem nome, que é Jesus Cristo, e ele se manifestou num período da história. Lá em Gálatas 4:4 Paulo fala, né, que na plenitude dos tempos veio Jesus como homem. Esse Deus ele tem um nome, ele tem uma identidade, ele tem uma obra e ele tem os seus discípulos. E os seus discípulos estão no barco com ele. E esse barco vai passar por tempestade e vai ser atingido por essa tempestade. Mas Jesus está no barco. O Deus encarnado está lá. O Deus encarnado está conosco, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. E aí ele estava na polpa, só que ele estava como? Dormindo. Irmãos, eu confesso, vou confessar aqui meu pecado. A primeira vez que eu li esse texto, e aí, né, todo esse entendimento, quando eu chegou nesse trecho, eu travei, falei, não, aí é brincadeira. Tudo bem, Jesus está no barco, beleza, mas dormindo, o circo pegando fogo, o barco sendo... Quem imagina, pessoal, aqui fala uma tempestade de vento. A Bíblia fala um grande temporal. Quem aqui lembra daquele vendaval que deu em Ribeirão, em 94, acho que foi, que destruiu tudo? Eu lembro, eu tinha 12 anos na época. Rapaz, eu falei, não, vai acabar o planeta agora. Mas caiu o telhado lá de casa, o tamanho das pedras. Eu falei, nossa, pronto. Eu lembro que lá em casa todo mundo já começou a orar, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque acho que agora a coisa vai acontecer. Logicamente, quando a gente vê um fenômeno natural dessa magnitude, a gente obviamente assusta, a gente já fica alerta. Agora aqui a Bíblia fala de um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o navio. Pessoal, um volume grande de água, quando é chacoalhado por uma grande tempestade, por um grande temporal de vento, eles não fazem onda pequenininha, fazem ondas grandes. E quando vem com barco, vem com uma força. Então assim, imagina a turbulência da coisa. E aí Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo na popa. A gente é tentado a falar, não, mas Jesus está de brincadeira. Ah, tudo bem, Jesus está aqui, mas e aí, o que ele vai fazer? E aí, pessoal, o que a gente tem que entender? Que o dormindo aqui fala realmente do descanso. E Jesus estava querendo ensinar algo para eles. Que em meio à tempestade, não é pelas nossas forças que vai acontecer, logicamente as nossas atitudes, mas não é por conta das nossas atitudes que a vitória que a Bíblia promete virá, mas é o nosso trabalho nele. Por isso que em Atos 17, o apóstolo Paulo vai dizer,
que nele, em Deus, revelado em Jesus Cristo, nós nos movemos e existimos. É nele. Então, na verdade, nesse ponto, dormir aqui significa o descanso. E o descanso na Bíblia fala de contemplação, ou seja, a gente saber quem Jesus é. Então, Jesus estava dormindo na polpa. E aí, ele foi despertado. Lá no versículo 39. Despertando Jesus. Esse despertar aqui, pessoal, fala de um tempo profético. Esse despertar fala da manifestação da segunda vinda de Cristo. Irmãos, a gente tem visto tanta injustiça, né? E essa injustiça muitas vezes é personificada em uma pessoa, que eu não vou falar aqui o nome, né, para não ser o vídeo correr o risco de ser derrubado, o senhor Alexandre de Moraes. A gente vê assim, e não só ele, né, mas todo o grupo ali. Irmãos, pela Bíblia, o tempo deles vai chegar. Pode ficar tranquilo, a justiça de Deus vai ser feita. Chegará um tempo em que Jesus despertará. Chegará um tempo. Mas enquanto Jesus não desperta, nós temos que ser igreja. Ou seja, Jesus está agindo através da igreja. Mas chegará um tempo que aí sim será o próprio Jesus. E aí, quando Jesus despertou, o que ele fez? Ele repreendeu o vento. Acalma-te. E a Bíblia diz que na hora, aquela tempestade se acalmou. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, a vitória será consumada. A vitória será consumada. E essa deve ser a nossa esperança. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nosso coração um eterno peso de glória. O que ele está querendo dizer? Que nós passaremos por tribulações, mas todo esse volume de tribulação, ele vai culminar na vitória plena da igreja, através de Cristo, através da obra de Cristo. E aí, para encerrar, no versículo 40, Jesus ele faz toda essa obra maravilhosa, ou seja, ele se manifesta, ele desperta, ele para a tempestade, e aí ele vira para os discípulos e fala: por que vocês são tão tímidos? O que Jesus estava querendo dizer? Vocês tinham a capacidade para poder, em fé, vocês tinham a capacidade em Deus para poder parar essa tempestade. Por que vocês ficaram com medo? Não é para ficar com medo. E vou pegar aqui o gancho da palavra do Éder, quando ele fala de não ter medo, e aí ele diferenciou, né, muito bem o medo que nos protege e o medo que nos paralisa. A gente não pode ter medo de enfrentar as dificuldades que nós como igreja enfrentaremos. Mas qual que é a causa desse medo? Muitas vezes a nossa falta de fé, e essa falta de fé é por nós não conhecermos quem Jesus é. Porque lá no versículo 41, olha o que diz lá: e eles, possuídos de grande temor, o termo aqui é phobos, que é esse medo que paralisa mesmo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui, pessoal, fica muito claro que eles estavam a todo tempo no barco deles, passando por toda aquela dificuldade, com uma pessoa, que era o próprio Deus encarnado, que poderia parar, que poderia acalmar aquela tempestade. Mas quando Jesus fez isso, eles foram extremamente surpreendidos. E essa surpresa demonstrou que eles não conheciam de fato quem Jesus era. Porque eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não sabiam quem era Jesus, eles não conheciam o fato de que Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. Por quê? Porque foi Jesus que criou. Foi Jesus que criou as leis da natureza. Então o que ele fez? Vento, agora para, porque eu te criei, então fica quietinho aí, beleza? Ele tem essa autoridade. E muitas vezes, pessoal, o nosso medo, que nos paralisa e nos impede
de ultrapassar a barreira entre multidão e discípulo é a nossa falta de conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, conhecer o seu poder, conhecer a sua soberania e conhecer a sua magnitude. E óbvio, pessoal, agora para encerrar de verdade, é que uma coisa é o conhecimento que está aqui. Outra coisa é o conhecimento que está aqui. Porque é óbvio que para todo cristão que já tem uma caminhada com Cristo, ela sabe que Jesus é soberano, ela sabe que Jesus tem todo o poder, mas essa sabedoria, essa consciência, melhor dizendo, não impede a pessoa de, na hora da dificuldade, temer. Por quê? Porque essa consciência está apenas no nível da mente, mas não caiu no seu coração. Então, como o profeta Oséias, né, declarou ali, cheio do Espírito de Deus, do Espírito da profecia, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, a Deus. Ali Deus, né? Jesus não tinha revelado ainda. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque assim como chuva é certo que Ele virá. Jesus voltará e Ele concretizará a plena vitória, e aí assim reinaremos com Ele. Só que só reinará com Ele os seus discípulos, porque a igreja que Ele virá buscar é composta de discípulos. Que sejamos discípulos dele. Amém? Amém, pessoal. Queria chamar o pessoal do louvor, a gente fazer uma oração para que Deus possa plantar no nosso coração essa palavra. Vamos ficar de pé. Como eu disse, irmãos, para o nosso coração que é enganoso, a linha que marca a divisão entre discípulo e multidão, ela é muito fina, ela é muito tênue. Então, muitas vezes nós somos flagrados vivendo como multidão, mas Jesus nos chama a sermos discípulos. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã e a causa de não sermos consumidos. Senhor amado, que Teu Espírito Santo, Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a caminharmos, Deus, em Ti, Jesus, prosseguindo para o alvo da soberana vocação do Senhor para as nossas vidas, Deus. Que sejamos a igreja que o Senhor deseja. Deus, que possamos caminhar como discípulos verdadeiros do Senhor, que amam ao Senhor, Deus, de todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Aleluia. Algumas pessoas me procuraram pedindo oração. Quem está precisando de oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós teremos um momento aqui. Eu quero que a igreja permaneça em adoração, exaltando o nome do Senhor. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a Tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Aleluia. Erga tua mão do céu. Jesus. Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor do nosso Salvador Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Bom domingo.